tua voz, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você consegue aplaudir Jesus? Bem forte, glória a Deus, amém. Queridos, nós acabamos de ler 2 versículos de Atos dos Apóstolos, e Atos dos Apóstolos, ele é o livro do Novo Testamento, ele é um livro bem diferente. Por que ele é diferente? Vou explicar. Atos não é igual aos Evangelhos. Evangelhos são os 4 primeiros livros, lembra deles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 primeiros livros do Novo Testamento, são 27 livros. Esses 4 primeiros livros, eles contam a história da vida de Jesus, os seus 33 anos de vida aqui na terra. Mateus, Marcos, Lucas, João. Daí vem Atos. Depois de Atos nós temos um conjunto de livros. São cartas, são epístolas, que são chamadas de epístolas paulinas. O nome já diz, quem escreveu? O apóstolo Paulo. É um conjunto, são 13 cartas, são 13 epístolas que Paulo escreve a doutrina da igreja, a doutrina pastoral, cartas pastorais e as cartas para as igrejas que Paulo escreveu. Depois nós temos aqueles textos que são chamados de epístolas universais, que diferente das cartas de Paulo que foram destinadas a alguém ou àquela determinada igreja, essas epístolas universais é para toda a igreja de Cristo na terra. Quem entendeu, diga amém. Daí nós temos Hebreus, nós temos Tiago, nós temos 1 e 2 Pedro, nós temos 1, 2 e 3 João, nós temos Judas, e por fim nós temos Apocalipse, que é o livro da revelação. É diferente também. Atos, por que ele é diferente? Atos, nós chamamos ele na teologia de um livro descritivo. O que significa um livro descritivo? É um livro que conta a história. Daí vem o nome, Atos dos Apóstolos. Só que é meio estranho, porque Atos dos Apóstolos deveria ter os Atos de Tiago, de João, os Atos de Tomé, de Bartolomeu, os Atos dos outros discípulos, de André. Só que nós temos apenas 2 discípulos. É um livro que, se você dividir no meio, você vai ver que os primeiros capítulos falam de Pedro, e os outros capítulos falam de Paulo. Quem está entendendo, diga amém. Então não são todos discípulos, Pedro e Paulo. E é um livro que mostra a subida de Jesus, Atos 1, e a descida do Espírito Santo, Atos 2. Então, quando você quer estudar sobre o Espírito Santo, você tem que ler Atos. Quando você quer estudar sobre a igreja, como que a igreja se formou, como que a igreja surgiu, desenvolveu, tem que ler Atos. Então os teólogos dizem que nós não podemos fazer doutrina usando Atos, porque ele é um livro descritivo, mas Atos é um livro que nos ensina demais. E esse capítulo que eu li aqui, esses 2 versículos que eu li, isso aqui é teologia, e teologia pura, na essência. E por que na essência? Porque esse livro de Atos dos Apóstolos, ele é uma resposta para tudo que nós temos ouvido de pregações na atualidade. Nós ouvimos muitas pregações hoje em dia, muitas, que se você colocar a Bíblia no lado, você vai perceber que são pregações que não têm conexão com a Bíblia. Elas são contrárias àquilo que a Bíblia ensina. Isso é assustador, porque a maioria dos pregadores da atualidade, de renome, são pregadores que estão ensinando ensinamentos, doutrinas fora da Bíblia. E de todas essas doutrinas que nós temos ouvido, que você tem ouvido, que eu tenho ouvido, que nós temos acompanhado, 4 delas se destacam. E esse texto, e só esses 2 versículos, desmonta todas essas doutrinas. Você sabia disso? Primeira delas,
é uma teologia chamada teologia positiva. Repita comigo, teologia. Não, mais alto, diga teologia positiva. O que significa teologia positiva? Você já ouviu alguém pregando isso? Que você tem que falar, que você tem que determinar. E aquilo que você fala, aquilo que você determina, acontece. Exemplos: você vai lá na loja de carros, você vê aquele carro bonito, você fala assim, esse carro tem tudo a ver comigo. Então você começa a falar, esse carro vai ser meu, esse carro vai ser meu, esse carro vai ser meu. Isso não significa que esse carro será seu. Eu quero aquela casa, então eu vou ficar falando que eu quero aquela casa, eu quero aquela casa. Isso não significa que Deus vai te dar essa casa. Isso é teologia positiva. A pessoa está doente e você está lá dizendo, eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente, eu estou curado, eu estou curado, estou curado. Isso não significa que você será curado. Isso frustra as pessoas. Porque nós ensinamos as pessoas a repetirem palavras positivas e não acontece. Às vezes acontece, né, pastor? Às vezes sim, às vezes não. Ou seja, é uma teologia fundamentada no meu positivismo. Servir a Cristo não é positivismo. Servir a Cristo é uma vida na presença de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Isso desconstrói, porque você lê o livro de Atos dos Apóstolos e você vê que Paulo não viveu isso. Paulo não viveu isso, foi preso. Existe uma segunda teologia assustadora, que você já deve ter ouvido falar dela, que é chamada teologia da prosperidade. E ela é antibíblica. E alguém pergunta, pastor, mas Deus não quer prosperar a gente? Eu tenho certeza que Deus quer prosperar a gente. E eu tenho certeza que Deus vai prosperar muitos dos que estão aqui. Quem crê nisso? Quem crê assim, diga amém. Não é errado você crer nisso. Ué, pastor, mas o que está de errado então na teologia da prosperidade? Ela ensina que se você é próspero, se você está vencendo financeiramente dizendo, você tem a bênção de Deus na tua vida. E se aquela outra pessoa ali sentada não está vencendo ou prosperando, é porque Deus não está abençoando a vida dela. Opa, aí tem um problema. Aí temos um problema. Porque Deus pode prosperar? Pode. Deus quer prosperar? Eu acredito que sim. Mas nós temos diversos exemplos na Bíblia, e esse texto que eu li para vocês é um texto desse que não mostra Paulo prosperando financeiramente, não mostra Paulo rico financeiramente, mas mostra ele debaixo da bênção de Deus. Então a teologia da prosperidade, ela não se sustenta quando você coloca ela de frente com a Bíblia. Ela cai. Que Deus pode prosperar, eu creio. Mas se você não está rico financeiramente, não significa que a bênção de Deus não está sobre a tua vida. Tem gente pobrezinha aqui nessa terra que vai viver pobre, vai morrer pobre, mas vai morar no céu e vai andar na rua de ouro lá no céu, porque ele está na presença de Deus. Isso é o mais importante. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Então vamos lá, para eu não me perder aqui. Positiva, teologia da prosperidade. Em terceiro lugar, é a chamada teologia triunfante. O que significa uma teologia triunfante? É uma teologia que prega que a vida do cristão, ela é apenas triunfo, só vitória. Então você vai aceitar Jesus, você vai entrar na igreja, vai servir Jesus, e a partir daí a sua vida vai ser só vitória. Seria legal se fosse assim, irmãos, concordo. Mas a vida do crente não é assim. Concorda? Quem concorda, diga amém. Amém. A gente perde. Cristão perde, pastor? Perde. Cristão empata? Empata. 21 anos aqui nesta igreja, perdi várias, empatei várias e ganhei várias também. A gente empata, a gente perde, e existem lições que nós só aprendemos quando a gente perde, e nós também temos vitórias. Então uma teologia, uma pregação que ensina que a vida do crente é vitória, vitória, vitória. As músicas que ensinam que a vida do crente é vitória, 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 isso não se sustenta. Você coloca na Bíblia e você pega Paulo aqui sendo preso, e não tem vitória, só depois.
Mas ele perdeu, ele apanhou, ele sofreu. Quem está entendendo, diga amém. Em último lugar, em quarto lugar, eu falei positiva, falei prosperidade, triunfante. Em quarto lugar, queridos, é aquela teologia que ensina que nós somos retribuídos por aquilo que nós fazemos. Um sustento na Bíblia. Porque você pega Jó, homem bom, fiel, íntegro, honesto, homem de Deus, que sofreu, e alguém olhar para a vida dele e falar assim: por que ele está sofrendo? Se ele é bom, a retribuição não cabe aqui. Eu creio que nós seremos honrados por Deus naquele grande dia, mas a vida aqui, em diversos momentos, nós provamos da injustiça, porque nós estamos cercados por homens. Então a teologia da retribuição não se sustenta perante a Bíblia. Nós temos um texto de Paulo, e se você, quem já ouviu falar desse texto aqui? Levanta a mão e diga amém. Pouca gente. Quem já ouviu falar dessa pregação aqui, irmãos? Levanta-se a mão só para eu ver. Alguns. Paulo foi preso. E Paulo aqui, eu vou te explicar, se você não sabe, por que Paulo foi preso? Para quem não sabe, Paulo, ele foi pregar numa cidade, e aquela cidade era uma cidade que girava em torno da religião, girava em torno da fé. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já foi em Aparecida do Norte? Não tem vergonha não, pode levantar a mão. Quem já foi em Aparecida? Olha lá, já foi pagar promessa, já acendeu vela daquele tamanho todo, já andou de teleférico. Eu já fui em Aparecida, já fui como estudante e quando era criança também. Aparecida é uma cidade que aqueles hotéis, aquelas pousadas, aqueles comércios, eles vivem em torno daquela basílica de Aparecida. Tudo gira em torno daquilo. Os comércios, as padarias que tem ali, os bares que tem ali, as cafeterias que tem naquele lugar, tudo gira em torno, os postos de gasolina, tudo gira em torno daquela basílica. E vem pessoas de todo São Paulo, vem pessoas de todo o Brasil, vem pessoas de outros países para ir lá na Aparecida para conhecer aquela basílica. É um prédio. Então as pessoas vão lá, acender vela, pagar promessa, vão a pé, vão de bicicleta, vão lá. Por quê? Porque tudo gira em torno daquele lugar. Quem entendeu, diga amém. Já ouviu falar de uma cidade chamada Abadia? Talvez a cidade você não tenha ouvido falar, mas de um homem daquela cidade você já ouviu falar: João de Deus. Quem já ouviu falar de João de Deus aqui? Que não tinha nada de Deus, né? O que é o João de Deus? João de Deus era um médium que fazia cirurgias espirituais. Então as pessoas iam de todos os lugares do mundo até aquele lugar. Hotéis, pousadas, comércio, padaria, bar, botequim da esquina, tudo girava em torno de João de Deus. Daí o que aconteceu? Vários escândalos, várias denúncias, vários crimes. Foi preso. E o que aconteceu com aquela cidade? Acabou a cidade, irmãos. Acabou a cidade de João de Deus. Paulo chegou numa cidade, e naquela cidade tinha uma menina. E essa menina, ela tinha um espírito de adivinhação nela. E se existe uma coisa que as pessoas gostam, é adivinhação. Se existe uma coisa que chama a atenção, é futuro. Se eu divulgar aqui, hoje é domingo, se eu divulgar, terça-feira vai ter um pregador aqui, pastora Nádia, que revela, que fala do futuro, que conta um monte de coisa aqui. Nossa igreja vai lotar? Sim ou não? Sim. Vai lotar. É um pregador que vem lá de sei de onde, e se for de longe, quanto mais longe melhor, né? Vem lá de sei de onde, daí dá a impressão que é melhor ainda. Vai revelar, vai falar, vai contar, vai falar do seu futuro. Queridos, as pessoas vêm para ver. Naquela cidade tinha uma menina que revelava o futuro, e aquela cidade girava em torno dela. Tinha gente que ganhava muito dinheiro com aquela menina. Paulo colocou o pé na cidade, a menina falou: olha lá, 2 homens de Deus, e Deus está na vida deles. Paulo e Silas. Aquilo não mexeu com o ego de Paulo, aquilo mexeu com a fé de Paulo.
Paulo olhou para ele e falou assim: espírito maligno que está usando essa menina, saia e nunca mais volte. E a menina caiu e ela foi liberta para a glória de Deus. Só que não tinha mais adivinhação, padaria, mercadinho, hotel. Quem lucrava com culto, quem lucrava com as adivinhações, quem lucrava naquela cidade começou a perder. Pastor, mas a menina estava liberta, e daí? As pessoas preferem lucrar do que a pessoa liberta. Então chegaram e prenderam Paulo, e disseram que Paulo e Silas, eles estavam fazendo baderna. Sabe o que é baderna? Bagunça. Que eles estavam tumultuando a cidade, e que eles eram homens que deveriam ser culpados, julgados e culpados. E assim aconteceu. Eles foram presos, eles foram julgados. E sabe qual foi o julgamento? Pegaram Paulo e Silas, tiraram a roupa de Paulo e Silas, deixaram os dois só de cueca, pegaram eles na praça pública, pegaram varas, pegaram chicotes e bateram em Paulo e Silas, e bateram, e chicotearam, e eles ficaram com seus corpos todos marcados. Acabaram de bater, eles deveriam soltar os dois, mas não, vocês vão ser presos agora. E depois de apanhar, de sofrer, prender os dois, algemar os dois e levar os dois para a prisão. E os dois foram presos. Qual foi o erro, pastor? Nenhum. Eles estavam na direção de Deus, sim ou não, queridos? Sim ou não, gente? Estavam cheios de Deus, sim ou não? E por que aconteceu isso, pastor? Cadê a teologia positiva? Não tem. Cadê a teologia da prosperidade? Não tem. Cadê a teologia da retribuição? Não tem, piorou, não tem. Cadê a teologia triunfante? Não tem. Eles foram presos. Os dois estavam algemados, mas diz a Bíblia que foi dando a tarde, foi dando a noite, e quando era quase meia-noite, aqueles dois homens que tinham apanhado, aqueles dois homens que estavam com seus corpos marcados, aqueles dois homens começaram a louvar a Deus. Eu sei que Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eles começaram a louvar, eles começaram a adorar a Deus, e ninguém entendia nada, porque eles estavam açoitados, eles estavam algemados, mas no coração deles existia um desejo de louvar e adorar o nome do Senhor. Eu quero profetizar que Deus vai levantar nesta igreja uma geração de homens e de mulheres que, apesar da luta, apesar da dor, estarão louvando e exaltando o nome de Deus para sempre. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia! Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Não. O que aconteceu? Vocês não apanharam? Vocês estão louvando a Deus? Não tem prosperidade. Não tem triunfo. Açoites, pés algemados, mãos algemadas. Cadê a prosperidade? E as palavras positivas?